Olá pessoal, muito bom dia. Prazer enorme estar aqui hoje no Constru Summit para falar de um tema tão importante que é o pós-obra, muitas vezes visto aí como um centro de custos. Então a gente vai falar sobre isso e vai fazer um lançamento também. Estamos fazendo o lançamento aqui da nossa NIA, a inteligência artificial da FastBuilt. Então a gente hoje nas construtoras, o que a gente enxerga? Infelizmente as construtoras têm ali um atendimento ineficiente, vários chamados por vários canais, WhatsApp, e-mail, isso acaba se perdendo esses dados com os assistentes. Visitas inevitáveis. Muitas vezes o cliente acaba fazendo um chamado e o assistente acaba indo até o local para fazer esse atendimento e às vezes era algo simples que ele poderia ter evitado. Então tem esse custo com o deslocamento. Outro ponto, dados inexistentes. Então esses dados são espalhados e são perdidos ao longo dessa jornada do cliente. Está lá no e-mail, está no WhatsApp e isso não está tudo integrado. Então ela se perde com esses dados também. E isso acaba gerando depois um risco jurídico que pode afetar ali a consultora também. E as consultoras, com todos esses problemas, elas perdem em torno de 2% do custo de uma obra, ela vai perder com pós-obra. Então, ao longo dos 5 anos, isso é um custo extremamente alto, e não é só o custo, ela acaba perdendo também a reputação e perde com o cliente também, né? Então, acaba não sendo mais indicada e perde outros negócios. E como é que a gente faz para evitar tudo isso? Então, com as FastBuilt, a gente pensando em tudo isso, a gente traz essas soluções para ajudar tanto o cliente, o morador e a construtora a resolver essa jornada inteira do cliente. Então, tudo num só lugar. Então, o cliente tem tudo isso na palma da mão pelo aplicativo, a construtora, os gestores também da mesma forma, e os assistentes. E as soluções da FastBuilt, ela acompanha o cliente em toda essa jornada do cliente. Então, desde o início, quando o cliente compra ali o imóvel, ele já vai ter as soluções da FastBuilt. Então, ele vai ter desde do acompanhamento da obra, ele vai ter fotos, vídeos do que está acontecendo, cronogramas. Ele vai ter o seu manual do proprietário, tudo que vai sendo construído ao longo da vida ali do empreendimento, ele vai ter isso tudo documentado, tudo certinho, organizado nesse manual inteligente. Ao longo da jornada também, se é uma construtora de alto padrão, ele tem a possibilidade de personalizar o apartamento. O que seria isso? Pelo aplicativo ele consegue customizar o apartamento, escolher layouts, acabamentos, trazer também o arquiteto dele para personalizar aquele apartamento. Além disso, a gente chega na parte de vistorias. Então, não mais uma vistoria papel, prancheta e caneta, e sim totalmente digital, desde o agendamento com o cliente, onde ele se auto-atende, já faz o agendamento sozinho, e no dia da vistoria, ele faz todo esse processo digital. Então, ele tem ali todo ali o checklist, ele já gera os relatórios automáticos, já assina tudo pelo aplicativo também. E esses dados, então, os problemas que tem, as não conformidades, o time técnico também vai fazer tudo isso de forma digital também. E chegando na fase de entrega do empreendimento, então tudo que ele construiu ali fica tudo consolidado então dentro desse manual do proprietário, onde ele tem tudo isso fácil ali pelo aplicativo. E depois, se ele tiver algum problema, ele vai abrir um chamado de assistência técnica, então ele vai ter a solução ali para ser atendido e a construtora fazer esse atendimento com ele também. Outra questão é a manutenção preventiva. Infelizmente, ninguém faz manutenção do seu imóvel, e aqui é um grande problema que as construtoras acabam perdendo muito dinheiro. E o sistema, então, ele tem todo o plano de manutenção, ele está automatizado. A construtora vai receber, o cliente vai receber essas informações, essas orientações para como fazer a manutenção, seja o síndico, o morador, e, claro, aumentar a durabilidade do empreendimento. Isso serve para o síndico também, então, ter esses registros do que está sendo feito, educando o síndico a fazer aquela manutenção, registrando notas fiscais, ART, e, tendo, claro, aumentando a durabilidade e menos problemas para a construtora também. E agora a gente, então, traz a inteligência artificial para ajudar nesses processos. Totalmente integrado, então, com os principais ERPs e CRMs do mercado, aqui destacando o Cienge e o CV, e integração com todos os canais de comunicação também. Quando a gente fala aqui de FastBuilt, hoje a gente está em 19 estados, já são mais de 2.700 empreendimentos utilizando a solução, impactando aí mais de 320 mil lares. E hoje nós temos o maior banco de dados de pós-obra do Brasil, são mais de 250 mil chamados de assistência técnica, mais de 140 mil manutenções preventivas realizadas e mais de 82 mil vistorias também realizadas. E hoje aqui no evento a gente está lançando a NIA, nossa inteligência artificial. A gente lançou ano passado, em 2025, a inteligência para o time de gestão, para fazer os atendimentos para a parte de assistência técnica. E hoje aqui no evento a gente lança a NIA para a experiência do cliente. Então, ele não é um chatbot comum, ele é realmente uma inteligência conversacional, onde o cliente vai se auto-atender ali, e ela vai ajudar em todos esses processos. Então, é um manual inteligente, personalizado para cada empreendimento, onde ela vai entender desde as garantias, os prazos, como responder aquele cliente de forma assertiva, fazendo essa triagem, identificando ali com o cliente o tipo de problema, se está na garantia, qual que é o material, quem que é o responsável, levando já ele para um agendamento e fazendo toda essa integração dentro da plataforma. E ali também, quanto mais ele conversa, mais ele vai aprendendo, mais vai trazendo também dados importantes aqui para a consultora também,
tomar as decisões também cada vez mais assertivas e não cometer os mesmos erros nos próximos empreendimentos. Então, a gente consegue ver isso já nos 3 primeiros meses, a gente já consegue ter os ganhos. Então, principalmente 24/7, né? A qualquer horário, qualquer dia da semana, final de semana, ela vai estar atendendo e vai estar auxiliando e ajudando ali o cliente. Então, se o cliente abre um chamado numa sexta-feira à noite, ele já vai ser atendido e já vai ser levado ali, conduzido para fazer desde o agendamento ou solucionar o problema dele, não esperar até numa segunda-feira, por exemplo. A gente vai conseguir reduzir ali em 35% as visitas técnicas. Às vezes, muitas vezes, a equipe iria até o local para identificar um problema que ele era algo simples, que poderia ser resolvido com a inteligência artificial ou ali com a plataforma. A gente vai conseguir reduzir também os chamados repetitivos. Então, todos os clientes acabam, às vezes, perguntando as mesmas coisas e ali fica o engenheiro, o time de assistência, respondendo as mesmas perguntas. Então, isso, com a inteligência, a gente consegue também auxiliar e ajudar nisso. E, claro, aumentar essa experiência, né, com o cliente também. E a gente traz aqui resultados reais. Então, pegando um exemplo, uma consultora com 1.500 unidades, hoje ela gasta em torno de uns R$90 mil por mês com assistência técnica. E com a inteligência da FastBuilt, ela vai conseguir reduzir em torno de uns 40 mil por mês. Então, é um ganho real ali na operação. E falando de NPS, então o cliente ele consegue ser resolvido, ali tem um atendimento fácil. Aqui um exemplo, ele perguntou qual que era a tinta que ele usou no apartamento. Rapidamente ela já trouxe ali então qual é a marca, modelo, para ele poder resolver ali, fazer a pintura que ele precisa naquela unidade. Então ele tem uma experiência diferenciada, aumentando ali a fidelização dele e elevando a assistência técnica, melhorando para a consultora. Aqui alguns cases, a gente tem vários clientes, então desde consultoras pequenas, médias e grandes. A gente atende alto padrão, médio padrão, padrão econômico. Hoje, das 100 maiores do Brasil, elas utilizam a FastBuilt, então a solução que está ali na ponta com as maiores consultoras do Brasil está disponível ali para qualquer consultora, conforme a sua demanda e a sua necessidade. Aqui eu trago um case especial da Tenda, uma das maiores consultoras do Brasil. Ela, utilizando a FastBuilt, ela conseguiu reduzir em 40% o tempo de atendimento. Com a mesma equipe, ela conseguiu aumentar a escalabilidade e eficiência operacional em 12%. Então, ela conseguiu também produzir muito mais com o time dela, fazendo as integrações e, o mais importante, trazendo a retroalimentação para o time tomar as decisões cada vez mais assertivas. Aqui um outro exemplo, a Santo André de Campinas, utilizando a solução da FastBuilt, ela conseguiu reduzir o tempo de atendimento de 30 para 15 dias e aumentou ali a pesquisa de satisfação também para 85,6. E na parte de assistência técnica, conseguiu reduzir em 35% os chamados também. Aqui mais um case da BP8 de São Paulo. Antes eles demoravam 2 dias para conseguir fazer um atendimento com o cliente. Hoje, em menos de 10 minutos, eles estão atendendo, já fazendo agendamento, resolvendo ali os problemas também. Antes eles utilizavam 3 softwares e hoje eles fazem tudo isso com uma única solução aqui com a FastBuilt. Mais um case aqui da Impacto, de Aracaju, utilizando então as soluções integradas com CV, com Power BI, tudo dentro da FastBuilt, embedado no canal ali de atendimento do CV. Então ela conseguiu também ter uma produtividade muito maior com o time dela. A satisfação do cliente também aumentou para 4,2 e tendo essa integração, informações, tudo ali em tempo real também. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, estamos com o stand lá ao fundo, ao lado do coworking. Vai ser um prazer recebê-los. Se você quiser aumentar, então, a sua eficiência no pós-obra, ter dados inteligentes, vem conversar com a gente. Deixo aqui um QR Code também para conhecer um pouquinho mais. E juntos vamos transformar a indústria da construção. Obrigado.